Eu sei o que você está pensando. Mais um Vlogcast Geek? O que será que esse aqui traz de novo pra gente? Eu também não sei porque eu não li a pauta, mas acompanha aí, a gente vai descobrir junto, não é verdade? Isso aí. Me senti acolhido. Que bonitinho. É isso aí, mais um reboot. Novamente, de novo, mais uma vez a reboot. Com o Vlogcast, pra mim é a minha primeira vez. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Fábio Almeida. E eu sou o Lipe, o garoto guaxinim. Eu sou o Andy. E hoje estamos começando novamente, de novo. Novamente, de novo. Podcast do Reboot. Né? O Reboot Pod. Né? O Reboot pode fazer um podcast, Isso. um vlogcast. Mas tudo isso só é possível, né, graças aí ao Via Brasil Shopping. Grande apoiador. E WCG Entretenimento. Bruno Pokecartas e a Gangue Geek aí, ó, com essas placas aqui, apesar que não tem nenhuma do Batman aqui, mas... Que bom. Continue assim. Também temos a nossa incrível Nath, a fotógrafa do nosso estúdio Reboot. Obrigado, Nath. Né? Doutora Nath. Claro, Reboot Produções, de toda a sua equipe, muito obrigado, Gui, Carlos e Nath também de volta, como participante da equipe também aqui com a gente. Obrigado a todos vocês. E Fábio, qual é a pauta? Você agora lembrou o Borelli aqui. Né? Qual é a pauta? A pauta é sua. Nós vamos falar sobre Marvel e o declínio dos filmes de super-herói. Não só Marvel, mas vamos no geral aproveitar, vamos pegar o gancho da Marvel com o filme das Marvetes que está vindo por aí. Então, há um cansaço, né, na questão do subgênero de super-heróis, né, lá em 2008, quando começou lá o primeiro Homem de Ferro, lá do Jon Favreau, e lançou... É porque ninguém queria ver a Gwyneth Paltrow por tanto tempo na tela. Não, o filme foi um sucesso. O filme foi bom até o segundo. Até o segundo filme ele foi muito bom. Sim. Continuações é pauta de outro episódio. E... né, eram antigamente, né, lá por exemplo, no tempo do Carlos, antigamente era um filme de super-herói, era difícil acontecer. Só tinha, às vezes, era filme do Batman. Então, na sua opinião, saturou? Não tinha uma indústria por trás que fizesse um movimento tão grande como tem agora. Por exemplo, a gente tinha Spawn, só que eram filmes muito separados. A gente tem o Batman do Schumacher. Sim, eram filmes próprios. Aí a Marvel veio com essa coisa do universo compartilhado. Deu certo. Até certo ponto. Até certo ponto. Então, a ideia saturou. Começaram a ter 4, 3, até 5 filmes de super-herói por ano. E assim, roteiro fraco não é uma pouca... Não tem um pouco de participação aí nessa culpa? Sim, o roteiro, a falta de personagens carismáticos. Porque assim, ninguém merecia aquele filme do Lanterna Verde, né, galera? Mas ele teve sua redenção no Deadpool. Sim, ali mas... Sim, mais o ator Ryan Reynolds do que o filme. Né? O filme do Lanterna Verde ali já foi uma questão, ali já foi... Um fiasco. Produtor, foi um filme, dá pra ver que foi um filme muito A galera mexido. dos efeitos também vacilou, né? Sim, o roteirista, sim. os atores. Mas ali naquela época, ali em 2000, o filme do Lanterna Verde era 2011, ali, 2010, 2011. Eu gosto do Fábio porque ele traz conhecimento técnico. Ele diz quando o filme saiu. Isso é bom. O subgênero de super-herói estava ali meio que engatinhando ali, ainda não tinha o primeiro filme dos Vingadores. Foi um ano antes. Então, ali ainda estava se construindo. Porque a gente tem diversos filmes do X-Men saindo ao mesmo tempo. Wolverine, que lançou... Sim, porque... Mesmo assim, um né, me antes. permita dizer, na minha opinião, uma das coisas que mais torna um filme difícil de engolir é um roteiro ruim. Porque, às vezes, você não está vendo acontecer aqueles efeitos que você queria, mas você está se sentindo numa construção bacana de história. Então, eu acho que quando um filme peca no roteiro, ele pecou já na área basal. A adaptação. Quando você Sim. tem adaptação, você tem um produtor que ele quer adaptar uma obra e ele não sabe qual caminho ele vai levar. Você segue pelo roteiro dos quadrinhos ou algo mais
próprio do produtor. Então, do roteirista, no caso. Isso até me leva até para uma adaptação que surgiu recentemente, que é a dos Cavaleiros do Zodíaco. Que eu assisti esse último filme dos Cavaleiros do Zodíaco, e assim, a minha opinião é que como filme, ele não é ruim. Ele saiu bem como filme. Como adaptação, ele falhou miseravelmente. Você não se sente vendo Cavaleiros do Zodíaco, né? É que ele não está participando aqui do podcast, mas o Carlos gostou muito da adaptação do filme do Cavaleiro do Zodíaco. Ó, a gente, cuidado porque assim, Cavaleiro do Zodíaco é uma coisa com meio... trazer nomes de fora que estão presentes no estúdio, porque pode voar um sapato na tua cara. Né? Porque, Tenha cuidado. Que Cavaleiro do Zodíaco, sério que isso ainda funciona, cara? Melhor do que Batman. Olha, eu não vou cair no bait, eu tô aqui na mesa, eu não vou cair nesse bait. Sério? Mas quando a gente pensa assim, em adaptações de anime, a gente não pode esquecer aquele Dragon Ball Evolution, que foi um fiasco, tanto como filme, quanto como adaptação. Foi o início, ele? Eu não saberia dizer se teve alguma outra adaptação grande antes dele. De videogame eu sei que teve. Teve Mortal Kombat antes, teve... Mario já teve. Teve Mario, teve... Não, que são os famosos filmes mais solo. Sim. Até mesmo mas em relação, Street Fighter, mas anime eu não vou me lembrar. Dororo já tinha um. Sim. Não sei, o Samurai X veio depois, não veio? Veio bem depois Samurai X. Mas eu já tinha adaptações de Mas game. não veio de uma super produção como foram, né, esses casos de Dragon Ball, Porque é a produção americana. A gente tem que pensar, exatamente, a gente tem que pensar que quando a gente fala de uma adaptação de anime, a gente quer ver o cenário daquele anime. A gente não quer ver Dragon Ball no colegial, a gente não quer ver Death Note dentro dos Estados Unidos, com aquela pegada estadunidense total, assim como a gente não quer ver Cavaleiros do Zodíaco numa pegada ultra tecnológica. A gente quer revisitar aqueles ambientes da nossa infância, eu posso ir até mais longe, por o Street Fighter, que foi feito pelo Van Damme. Sim. Ali você tem um deturpamento ali do protagonista, que seria o Ryu e Ken, para trocar pelo Gaio, que é o Van Damme. Sim. E você tá com os personagens que seriam os principais, como traficantes de armas de brinquedo. E você tem um Sagat. É todo estranho. Eu tinha esquecido desse detalhe. O último filme do Raul Julia. Então, foi. Você tem... Saudoso Raul Julia. Você tem um fim muito triste, porque você vê uma adaptação, teve um roteiro super alterado, para agradar até mesmo o próprio... Fanservice também, né? Não deixa de haver ali um fanservicezinho. E que houve o completo oposto quando a gente fala desses outros filmes, porque ninguém ouviu os fãs de Cavaleiros do Zodíaco quando fizeram a adaptação dos Cavaleiros do Zodíaco para o filme. Assim como não ouviram os fãs de Dragon Ball na época. Embora a adaptação de One Piece da Netflix tenha agradado bastante os fãs do anime e do mangá. Eu sou um pouco controverso. Eu acho que o One Piece tem Sério? o One Piece tem uma fanbase muito forte. Eu acho que mesmo fala, que algumas fala coisas para aquela câmera ruins, ali, para o pessoal marcar bem o seu rosto não, e o não ódio marca ser meu direcionado rosto. Olha só, nele, tá? Temos obras fantásticas como Samurai X, que na minha opinião ainda continua sendo a melhor adaptação. É uma das melhores. Inclusive eu tenho um baita cosplay de Samurai X. Dá uma olhadinha aqui na descrição daqui do vídeo, vai estar lá meu Instagram de cosplays para você visitar e ver o meu cosplay de Samurai X, tá bem legal. Eu me lembrei de quando, assim, de vez em quando aparecem rumores sobre uma adaptação de Akira. Né? Será que ia funcionar? Não pode, será? eu sou contra. Desde já eu sou contra. Aí já falavam que um dos roteiros lá ia ter, em vez de ser New Tóquio, seria Nova York. Porque os caminhos que foram com Ghost in the Shell eram caminhos que não deveriam ter sido trilhados. Se bem que o Alita ainda conseguiu ser uma boa história. Sim. O Alita conseguiu então, bater isso tudo... não se distanciou tanto, né? Esses lançamentos aí, então, surgiram tudo na onda dos filmes de super-heróis aí que estavam em alta. Olha a onda. Em alta. A gente desvirtuou um pouco do assunto, Isso, né? então, Estamos voltando para eles falando nessas ondas. Surfando nas ondas. A Marvel lançasse o filme do Groot, era sinônimo de... Balança a canequinha, balança a canequinha. Lá, aí, do Groot aí da Pokécartas aqui, Bruno Pokécartas, era sucesso. Então isso eu acho que o Kevin Feige, lá, que é o chefão lá dos filmes da Marvel Studios, ele acho que, não sei se ficou meio arrogante ou prepotente, assim, qualquer filme que eu lançar é sucesso. E ele viu que não é bem assim. O poder subiu a cabeça. Mas onde foi que você acha que desvirtuou
para esse cenário, para começar, eu tenho um filme X, esse filme X começou uma decadência. Peraí, nas você está obras tentando traçar um cinematográficas. limite, tipo, até aqui tava bom, daqui para lá Não, declinou? tem um declínio. Onde começou esse declínio? Então, A gente não pode falar que houveram obras ruins Não, antes? tem Olha, obras ruins, mas qual é o primeiro? Qual é a primeira obra que você acha que você foi ruim? Foi... Acho que tudo que veio pós Vingadores Ultimato. Isso na parte da Marvel. Aí veio... E Vingadores Ultimato em si? Foi um fenômeno. Vingadores Ultimato era igual aqui no Via Brasil Shopping, na época. Nós fomos atender a um pedido do shopping para promover um evento para a estreia do filme. Então reunimos vieram diversos cosplays aqui, parecia final de Copa do Mundo. Entendeu? Lotamos 2 salas de cinema aqui do Cine System, aqui do Via Brasil. E teve... cara, foi uma farra ali, foi aquela expectativa, e a sessão de meia-noite, pessoal aí pilhadaço aí para assistir. Tinha lá uma amiga minha perturbando lá, eu tive que sair da sala do cinema, né? Mas isso é papo para outro podcast. Olha só o cara trazendo assunto pessoal aqui pro vlog, não pode. Tenso. Tem filmes assim que você acha que vem nessa leva após o primeiro Vingadores? Foi. Então, aí Homem-Formiga teve o Vingadores. veio depois? Não, foi antes. Foi antes. É o segundo. Linha do caso. tempo de qualidade, a gente Foi vê por aqui. Depois do Vingadores Ultimato, as pessoas ficaram naquela expectativa, o que vai ser, o que vai ser e tal. Aí veio o Homem-Aranha Longe de Casa, que é o que ele viaja o mundo. Aí, que era aquela ressaca do Vingadores Ultimato, como ficou aquele universo após o filme dos Vingadores lá. Você já está pontuando o Homem-Aranha Isso. Longe de Casa como... Não, até que não tanto. O Homem-Aranha até funcionou. É porque eu acredito que durante o Homem-Aranha a gente tinha uma despedida de alguns atores. O Chris Evans já tinha anunciado. Isso. Queria sair. O Downey Jr., a Scarlett Johansson. Então, aí depois veio pandemia. Aí parou os cinemas fechados, não sei o que e tal, e nisso estava para ser o filme da Viúva Negra. Viúva Negra foi o começo, acho que eu posso pontuar como o filme da Viúva Negra. E onde você colocaria aquele primeiro filme do Esquadrão Suicida? Cara, o filme do Esquadrão Suicida, ele tinha uma proposta boa. Nada como uma baita expectativa para gerar uma grande decepção. O Esquadrão Suicida é o seguinte, as pessoas estavam acostumadas ao padrão Marvel, que era aquele filme leve, colorido, engraçado, divertido de forma engraçada. Você fala assim, eu quero ver um filme divertido. O filme pode ser sério, mas ele vai te divertir naquelas alívio 2 horas ali. Naquele momento do alívio cômico. Mas o produtor, o engravatado, ele não entende. Assim como tem empresários aqui, eu conheço empresários que são assim, que trabalham na cultura pop, que trabalham com isso, com coisas geeks, e não entendem lufas. Estão nessa simplesmente para ganhar dinheiro. Aí entregam uma coisa que vai desagradar os fãs. Isso, então, aí assim, na certa, os suits, né, lá, os empresários, os produtores, chegaram lá e falaram assim, eu quero descer dos Vingadores aí, vamos fazer um negócio desse. Exato, e o Esquadrão sofreu... Repete essa atuação aí que eu gostei. Quero um negócio dos Vingadores aí, esse troço aí, vamos produzir um troço desse aí. Aí saiu aquela... Sofreu também diversas alterações, porque você tem um clima muito... A DC sempre foi um universo de magia. Ele é muito mais obscuro. Então, assim, você lê as HQs, você entende que o universo é um pouco mais macabro. Sim. Você tem deuses atuando na Terra... É uma coisa mais madura, mais... Exato. São histórias mais densas, sombrias, inclusive. mais violentas, exato. E não que a Marvel não seja de forma alguma, né? Porque a Marvel trata mais o caso humano, como o próprio X-Men. Isso que eu ia citar. Eu gosto muito de ver o contexto crítica social que está sempre... a Marvel sempre teve um contexto... permeando as histórias dos X-Men. E, no caso, quando o Esquadrão Suicida teve a proposta dele, o primeiro trailer era muito sombrio. Assim, você tinha... O que será que eles vão fazer naquele filme?
Os próximos trailers que vêm em sequência já foram mais coloridos. Já foram alterados. Estava uma imersão, luzes neon, mudaram a coloração do filme. Porque meses antes estreou Batman vs Superman. E o diretor... Pontua aí só o que você achou, em uma frase, o que você achou de Batman vs Superman. Uma frase. Sensacional. Decepção. Não é que vocês não entenderam o filme. É porque, assim... Batman ainda funciona? 2023 ainda existe Batman? Não é possível, né, gente? A salvação da DC, cara. DC vive de Batman, cara. Então, não atendeu a expectativa, o grande público não comprou a ideia do Batman vs Superman. Ficou um filme muito O grande sério, público mal muito comprou o sombrio. ingresso e quem comprou tentou devolver. A bilheteria deu, mas não foi o esperado. O Esquadrão Suicida também deu bilheteria, Não, só que as bilheteria. críticas foram... Sim, porque o sucesso de Esquadrão Suicida também se deve muito a Margot Robbie, lá de Arlequina. Falando nisso, deu saudade aí da Rotten. Beijo, Rotten Queen! Venha gravar conosco. Queria pontuar já no ano de 2018 para 17, 18. É legal que ele volta no tempo, né? Eu quero pontuar aqui do ano de 2018 para 2017. Isso aqui é igual o filme do... Posso estar errado, mas assim, eu não lembro quando The Irishman foi lançado. Sei que foi pandemia. Sim. A gente tem o Scorsese batendo de frente com os cinemas de filmes de herói. Ele fala, como os filmes de herói têm mais suporte, mais apoio, tá em tendência, os filmes que viam um pouco uma temática mais séria foram abandonados, porque não estava na grande mídia. Então você tem o Scorsese fazendo um filme de 3 horas e meia ali, que é maravilhoso, o irlandês é maravilhoso, é um filme incrível, e ele bateu muito de frente com o público da época, que era o público que estava ali na mídia da Marvel, era o nerd, era o pessoal das HQs. A gente também não pode perder de vista que cinema é uma indústria, é uma empresa. O pessoal não está lá para dinheiro. fazer uma obra de arte para deixar todo mundo feliz. O pessoal quer grana. Então, Sim. o investimento do estúdio ele vai ser muito maior naquilo que trouxer maior retorno. E ali já estava tendo uma demanda de filmes da Marvel muito grande, que volta e meia saía algum filme, anunciava algum título e cobria todos os outros do cinema. A Fórmula da Água tinha ganhado um Oscar, eu nem sabia que ele tinha sido lançado. Então, assim, Baita filme, aliás, tá? é um filmão, mas assim, você vai vendo que as coisas vão se alterando, alguns valores se alteram. Então você tem uns filmes de heróis indo muito mais adiante do que os filmes clássicos. Filme de suspense, filme de terror, e você teve um movimento muito grande de filmes de herói. Porque parou os filmes, assim, as ideias originais. Pararam. Percebeu-se uma máquina de dinheiro nos filmes de super-heróis Exatamente, e não só de saturou-se. super-heróis, não só de super-heróis. Outras obras de quadrinhos fora do tema de super-heróis passaram a ganhar adaptações sérias na The Walking Dead, por exemplo. Sim. Apesar que é TV. Scott Pilgrim. Mas isso Scott Pilgrim, uma verdade. coisa também que pouca gente sabe, o curioso caso do Benjamin Button. É uma adaptação de HQ, apesar do ano dele ser antes desse boom de super-heróis aí. Estrada para a Perdição também. Então, quadrinhos não é só super-herói, tem... A gente tem Sim. obras, voltando lá para os anos 80, 90, a gente tem o Darkman, que pouca gente vai conhecer, que é com o Liam Neeson. Sim, É muito mais antigo, mas era uma história baseada em quadrinhos. Ali é o Sam Raimi criou. Isso, o universo. Tem jogo. Depois foi, mas ele não veio dos quadrinhos. Ele veio é um personagem original. Tinha um filme era novo, tinha um filme do Shaquille O'Neal, O Homem de Aço, que era baseado numa das histórias. O Aço, baseado numa das histórias do Superman, O Retorno. Não, do Retorno do Superman, Superman. do John Henry Irons. Ele ainda existe, entendeu? Até hoje a gente está esperando aí sair do Garoto Guaxinim. Vai sair em breve. Entendeu? Muito breve. E então, assim, saturou, assim, as pessoas começaram a Marvel com os Vingadores Ultimato perdeu os principais personagens, que era o Homem de Ferro ali, no caso, o Capitão América, os dois ali. Mas assim, não dá para você resumir também Continue, termina o raciocínio, vamos lá, vai. E uma coisa que eu não gosto muito nos filmes da Marvel é o lance do herói tirar a máscara. Não, mas o ator tá no contrato, o ator quer mostrar o rosto dele. Então, mas o que aconteceu? Assim como o Taylor Lautner tem que tirar a camisa em Crepúsculo. Mas o que tá no contrato. aconteceu? Você não pode fazer um recast
Por exemplo, nos anos 90, o Michael Keaton não quis mais fazer o Batman, na época lá, quando mudou o diretor lá, o Tim Burton, entrou o Joel Schumacher. Aí, o que fez? Estilo James Bond, entrou o Val Kilmer como Batman e todo mundo seguiu feliz. Aí depois o Val Kilmer não quis, aí entrou o George Clooney e o filme seguiu feliz. Sim, acredito até, inclusive, que era uma época que o público se preocupava menos com a substituição de atores, Sim, né? não, isso era uma coisa A, novela muito habitual. a indústria das novelas a mexicanas gente é vivem meio- disso, né? De uma hora para outra, o personagem é interpretado por uma atriz, um ator completamente diferente. Eu, Ninguém tá nem nessa aí. época eu era muito acostumado com 007, que toda Isso. hora trocava. Foram Então, o quê? Foram 7 ou 8 são James 5 Bond? São 5? atores. Até agora são 5 atores. Acho que é o Sempre Sean teve uma Connery. troca. Se a gente parar para pensar, Doctor Who foi muito inteligente ao Isso. tratar Exato, disso como já- o personagem é um metamorfo, É uma né? Então, assim, entidade, ele pode pode- aparecer como qualquer um. Então, Sim. tipo, pode trocar o ator cada episódio. E foram o quê? Doctor Who foram mais de 10 temporadas? Mas é porque começa ali nos anos 50. Isso. Eu 60, não vou me né? lembrar. Talvez tenham sido mais de 20 temporadas de Doctor Who. Bastante, porque teve um reboot ainda Teve. da série. Enfim, e assim, podia ser um ator diferente para cada episódio de Isso. cada temporada que não haveria problema. Isso, então, aí a Marvel pecou, por exemplo, o Downey Jr. Impossível alguém agora substituir ele é um ou Homem de fazer Ferro. Ele é homem. E agora, para você recriar, ou você faz um reboot e muda todos os personagens, Eu acho que todos a os única atores. o único ator que poderia fazer um Homem de Ferro seria o Tom Cruise, porque durante muitos anos... Que foi essa virada de olho aí? Porque Pode muito- falar, Guaxinim. Não, porque, Ah, tá. porque durante muitos anos o Tom Cruise foi ligado ao personagem. Ele queria fazer, não sei o quê, teve atrelado lá ao projeto, mas não andou, tal. Aí nisso. veio Então o seria Downey mais Jr. por teimosia do que por... É igual o Nicolas Cage comodidade, como né? Superman. Nicolas Cage, tanto é que ele é conseguiu fã lá de uma... quadrinho, uma homenagem. Mas você pegar uma HQ do Homem de Ferro o filme. Ele era louro, tinha Não, olhos azuis, não. Desses anos 80? Não. Isso aí é o Homem de Ferro do Aí a Ultimate. gente também vai Ultimate. caminhar pro lado das adaptações de Constantine, né? Que o Keanu Reeves disse, não vou ficar louro e o personagem não ficou O louro. Homem de Ferro, ele era um personagem totalmente diferente. Ele é playboy, não sei o quê, mas não era o Robert Downey Jr. Agora, se tu pegar uma HQ recente do Homem de Ferro, tu vê que é o rosto, Downey já tem um- Jr. Tem isso, né? O personagem o jeito, ele mudou. ganhou praticamente assim uma encarnação física. Sim. Então fica difícil você desassociar. O que você faz? Você Isso. segue na linha, né? O bonde já tá andando, tu sobe Isso. nele. O Capitão América também. Capitão América é um personagem que muita gente não gostava. Acha certinho. Eram as séries B. E eu continuo Ele- não ele- gostando, mas ele segue o bonde. É coisa, é quadradão. Mas o Chris Evans fez uma atuação tão maneira assim que... Vingou, né? Vingou. Ficou conhecido. É um período até de jogos, hoje em dia é inviável fazer por causa do contrato de milhões que você tem que pagar à toa. Mas ele modelou o personagem. É uma era que o cinema modela os personagens dos quadrinhos. Sim, aí tudo vem em função disso, né? Todo o material gráfico que surge depois acaba vindo em função disso. Sim, então complicou para fazer um recast. A não ser que seja um personagem, por exemplo, o Hulk sofreu um recast. Apesar que muitas pessoas ficam desconsiderando lá o Incrível Hulk lá com o Edward Norton, mas ele já era do canônico já Era no, do universo. no só o do Eric Bana não, do Ang Lee, que é um filme de arte lá de super-herói assim. Aquele que se passa, teoricamente, no Brasil, o Hulk já é canônico, né? Já, então, é o do Edward Norton. Com a Tanto é Liv que- Tyler, que na minha opinião é a melhor parte do filme. Sim, aí aí depois o Edward Norton ele tem a fama de ser um ator difícil de se trabalhar. Tanto é que ele pegou o roteiro do Incrível Hulk e reescreveu tudo. Que ele chegou lá, não, você tá ruim, não sei o que e tal. Aí ele pegou, trouxe mais drama pro filme, ele pegou mais elementos da E série. na sua opinião, melhorou ou piorou? Melhorou, gostei, eu gosto daquele filme. Nem Mas todo só ator, que quando ele- se mete a roteirista, faz besteira. Mas aí ele bateu de frente lá com os caras lá, ele não voltou para os Vingadores. E aí entrou o Mark Ruffalo, que está aí até hoje. Sendo que hoje o que a Marvel fez com o Hulk é algo mais ou menos semelhante com o que fez com o Thor, transformando num bobão. E o personagem não é assim, cara. E isso
ajuda, contribui para esse declínio que a gente está contando? Sim, porque as pessoas essa mudança nos cansaram, viram lá que o personagem se foi descaracterizado de uma maneira banal, com uma carga dramática, assim, foi feio. O Thor é um deus, cara. O cara tá lá gritando lá porque o Stan Lee vem com a tesoura lá para cortar o cabelo dele, entendeu? Aí, poxa, ali virou uma sátira. Eu entendo o Thor, tá? Os personagens foram descaracterizados de tal forma que fica ruim para o próprio público. Aí depois tem uma aceitação entra tão legal. a questão dos efeitos especiais, entendeu? Que começaram a decair muito. É que também a gente tem assim, em mente que a evolução digital está sendo muito rápida. A gente teve um salto, né, na questão da computação gráfica, de computação de uma forma geral, muito grande nos últimos anos, coisa que não houve décadas, aconteceu na última. Então, o público também está ficando muito mais crítico. Parece que assim, de um filme para o outro, aquele efeito já ficou datado. Sim. A gente pega um filme como, vou sair do universo super-heróis, A Morte Lhe Cai Bem, que é de 90, 92, se não me engano, 92. ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais, e hoje em dia você consegue encontrar ainda é um filmaço, vale super a pena ver, mas você consegue encontrar os efeitos especiais num filme. Aquele fica temporal, temporal. E tem filme que, assim, que o roteiro cobre esse... Exatamente. Entendeu? Você achou que o Snyder Cut teve uns efeitos especiais legais? Sim. Aquele cavalo não andando na grama direito? Sim. Você achou legal? Sim. Eu não reparei isso aí. Não reparou? Reveja o filme. Não, com certeza, com todo prazer. Então, isso aí, você falou aí da DC. Enquanto a Marvel estava lá... Onde estava a DC nesse período? Onde estava a DC. Então, a DC Conta pra gente, Fábio, que tem informação privilegiada. A DC tem um problema grave, tem um cancro chamado Warner Bros. Entendeu? Que é o atraso ali da DC. Enquanto a DC estiver atrelada à Warner Bros., nada vai funcionar. Você está me dizendo que tem uma empresa criando problema? Que inusitado. Sim. É a mesma coisa com a Sony e... Sim, a Warner. Não, porque assim, o que acontece ali no problema ali da Warner? Eles não entendem. Entendeu? Eles querem um resultado rápido, mas não entendem. Enquanto a Marvel já está... Sim, estamos falando de empresários, não de fãs dos quadrinhos, do cinema. Capitão América 3, conhecido como Capitão América Guerra Civil, não era para ser Capitão América Guerra Civil, era para ser Capitão América 3, dando sequência àquele arco criado no segundo filme, lá do Bucky. Mas a Warner anunciou Batman vs Superman. O que a Marvel fez? Opa, vamos fazer quem é o Superman, quem é o Batman da Marvel ali no filme? É o Capitão América e o... de ideias que são divergentes. Muita gente não sabe. Eu quando eu ouço alguém comentar isso, eu prendo o riso, assim. Quando as pessoas falam que o filme do Flash está copiando o do Homem-Aranha. Não é isso, é o contrário. É porque quando a Warner anunciou lá, o Michael Keaton vai voltar para fazer o Batman lá no filme do Flash. Aí só se trouxerem o Tim Warner Burton a Marvel já foi e pum, já botou lá o... Engatilhou um filme. Engatilhou um filme lá do Aranha Verso, não a animação, o filme. Entendeu? Então, porque a Marvel é mais rápida, enquanto a DC fica lá planejando, fica lá escondendo. 10 anos à frente, se eu não me engano. Isso, ela entendeu? Então, enquanto a DC vem engatinhando isso, ainda. aí vem, aí vai. A Marvel, eu acho que tem uma estrutura que eu acho muito legal, eu vou lançar um herói, pego um filme de herói, depois eu coloco ele compartilhado com os outros. Isso. A DC tem muito dessa dificuldade, tanto que o Liga da Justiça veio disso. Então você apresenta um monte de novos heróis, não constrói uma ideia para eles, uma narrativa tão legal para eles serem introduzidos. E o personagem acaba se tornando mais um objeto do que uma pessoa, um personagem em si. Você não se envolve emocionalmente no personagem, você não desenvolve, ele não tem carisma para cativar. Eu até entendi público. Mais ou menos o que ele tentou fazer ali, lançando Liga da Justiça antes do filme solo dos personagens. Você talvez entendeu? Para não ir... Explica pra gente. Para não ir junto à Marvel. Para não ir tão parecido com a Marvel fez, entendeu? Aí eles, assim, já tinha pré-determinado alguns filmes, alguns personagens, que era o Batman... Aves de Rapina saiu antes? Não, Aves de Roupinha. Aves de Rapina foi já depois, já bem depois. A gente tem Mulher Maravilha, tem uma timeline. Então, Homem de Aço.
aí vem Batman vs Superman, aí vem Esquadrão Suicida. Mas o Esquadrão Suicida ainda faz parte desse mesmo universo? Mesmo Sim, ele sendo sim. mudado? Essa cronologia ajuda ou atrapalha? Criar Olha, esses filmes no dessa maneira. caso da Marvel, assim, eu acho que atrapalha um pouco. Por exemplo, eu tenho lá meus filmes lá. Aí, às vezes, eu quero, por exemplo, vamos supor que você nunca viu um filme de super-herói, assim, da Marvel. Você nunca viu. Tá vendo como você fala? Filme da Marvel. Você não fala o filme assim, eu quero ver o Pantera Negra. Você fala assim, vou ver o que tem da Marvel aí passando. É que nem o Andy aí que fala assim, vou ver aquele filme do Steven Seagal. Ele não sabe o nome do filme. Ele não sabe o nome do personagem do Steven Seagal. Só fala assim, é o Steven Seagal. Steven Seagal, justo. Entendeu? O filme da Marvel virou isso, filme da Marvel. É porque eu construo um legado. Eu penso na Marvel muito assim, eu construo um legado. Eu tenho um filme que começa aqui com início, meio e fim, mas ele não é o final da minha história. Sim. Assim, o final da minha história está aqui há 10 anos no futuro. Sim. Que foi o que aconteceu. A gente tem o Vingadores. Para isso é necessário deixar ganchos na sua obra. Exato. Sim. Então, assim, veio se construindo em diversos filmes uma narrativa que vai se ligando. É um quebra-cabeça. No final Então, você monta. aí Realmente dificulta. dificulta. Porque, por exemplo, você vai ver, vamos supor que E o agora primeiro... tem que ir pra série, né? Tem Isso, Loki. agora tem série. Aí, por exemplo, você Tem o Cavaleiro da Lua. pega Exato. o Homem-Aranha, é o primeiro Homecoming filme. é o Longe primeiro. de casa, Longe de volta para casa. De volta para De volta casa, pro lar. que é o Homecoming. De Volta ao Lar. É o primeiro filme, era supostamente o primeiro filme do Homem-Aranha no universo Marvel, canônico. Pega ele solto assim para ver assim. Você não vai entender nada, vai começar lá tá o Peter Parker lá no meio do Capitão América. Que isso? Aí tu pega o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, que explica direitinho lá a origem, que ele é uma coisa. Você pega o outro filme lá do Andrew Garfield lá, tu vê que é um filme... Realmente é um primeiro filme de uma marca. O Homem-Aranha, não, ele é a continuação do filme do Capitão América. Você vai ver o Homem-Formiga... Você, como fã de Homem-Aranha, se sente meio Não, perdido não, indo não, para não, isso. Começando daí? Por como eu sou... Não você. Considera um cara fã Só do Homem-Aranha. fã do Homem-Aranha. Cara, Ele vai ficar perdido. Pô, vai sair. Isso compromete a qualidade da obra pro espectador? Sim, na narrativa, sim. Cinematograficamente, sim. Eu não gosto de... Eu gosto de Capitão América. Eu não Vou gosto- ver o filme do Homem-Aranha. Cara, Eu ter tenho que visto ver do o Capitão América, entendeu? Exato. Eu tenho que aturar aquele personagem Tem lá que muito eu não disso, por gosto. exemplo, se você pega o Batman do Nolan, se ele não tem uma construção, você não entende o filme. Sim, Você tem o primeiro lá como Ra's al Ghul, você tem o segundo. sim. O primeiro, o segundo já funciona mais Sozinho. mas solo. sozinho, você pode só ver ele e acabou. O terceiro já é mais gratuito. O terceiro já é mais tem mais uns elos com o Begins, o primeiro filme. O Nolan não, o Nolan ele fez esse troço até bem amarradinho. Agora na Marvel é isso que é ruim, por exemplo, Pantera Negra. Você vai ver o filme do Pantera Negra. Aí pega também um pouco, não tanto quanto o Homem-Aranha, mas também pega um pouco dessa coisa. Tem que ver o Capitão América para entender certinho lá o que aconteceu. Tem filmes que eu não assisti. Exemplo, eu não assisti Homem-Formiga. Se eu quiser assistir hoje, eu preciso assistir algum outro filme para entender? O Homem-Formiga, esse último? Não, qualquer um deles. Eu não vi. Eu não assisti sim. nenhum deles. Mas em narrativa, se eu quiser assistir ele hoje, eu conseguir entender? Sozinho? Ou o próprio Wanda, se eu quiser assistir alguma série da WandaVision, ou o próprio Loki. Isso te causa... Não. Pergunta assim, papo reto. Isso te causaria algum desinteresse? Vamos supor, você não gosta da Wanda. Você adora o Homem-Formiga, mas não gosta da Wanda. Vou ver o Homem-Formiga. Aí Fábio chega pra você e fala, cara, se você assistir o Homem-Formiga sem assistir WandaVision, você não vai entender nada. Te desperta um desinteresse? Fala assim, agora, cara, não quero mais ver. Na minha opinião, me desinteressa, porque assim, eu tenho muito que eu tenho que entender a lore. Eu tenho que Óbvio. entender a lore da história. Mas eu tenho que entender a lore. E se eu não consigo compreender o que está se passando naquele universo, para mim se torna chato. É o que aconteceu, eu fui ver Venom, foi o Venom 2 no cinema. E o Venom já tinha assistido. E ele deu abertura, se eu não me engano, para o Loki. Ele tinha uma abertura do universo ser rebutado. Ficou confuso. Pós-créditos. Não, era do Homem-Aranha. Não, mas pós-créditos Era não dá pra do- considerar assim como... Porque
Não, se eu não me engano, foi... Não, foi em o qual que filme? aparece o Tom Holland no filme. Era do filme do Homem-Aranha que ia sair, o Sem Volta pra Casa, lá, o último aí. Porque em algum deles, eu não lembro, posso estar enganado, mas Ó, o aparecia Café algo de Mentirinha. para Tá? dar ligação com a série do Loki, que o Loki estava rebutando aqueles eventos. Não, isso aí é no próprio Homem-Formiga. O próprio- Entendeu? Por exemplo, o Homem-Formiga... Porque o Loki, ele é do núcleo de personagens do Thor. Então, o vilão do filme do Homem-Formiga, ele é apresentado na série do Loki. Então, por exemplo, eu já sou confuso nesses Então. arquétipos. Se eu não assisti, eu realmente não entendo. É por isso que eu estou perguntando. A gente está te usando aqui como laboratório Eu do sou- público, entendeu? Se você pegar a série, por exemplo, tá lá, Andy a é série o- do Loki o estreou marcadorzinho. na Disney Plus lá. Aí você vai assistir o primeiro episódio da série do Loki. Não vai entender nada, porque você não viu Vingadores Ultimato. Porque Eu não você vou entender viu nada Guerra porque eu Infinita. não vi Vingadores Ultimato. Entendeu? Você vai se perder. Pronto, ali você já está perdido. E aí gera um crescente desinteresse. Pô, cara, eu não quero ter que assistir Vingadores Isso, Ultimato, não quero ter que ver isso, Guerra Infinita. isso. Ah, não E vou ver Loki. É uma série de filmes que foram sendo lançados para essa construção tão grande de linha temporal Isso. que acaba perdendo. Eu sou uma pessoa perdida na Marvel. Passou em 2018, 2019, assim, eu já tô perdido. Aí tu tem Eu que não pegar fã sei- de cabresto, pegar a sei galera o que assistir. toda, Ah, fã de todo mundo e levar, porque fãs isolados não vão A acompanhar. Marvel, por exemplo, as Marvels aí que vai estrear, tu vê que é um filme que tá chegando meio que sem hype. Cadê a Entendeu? propaganda? Porque Cadê o anúncio? as pessoas estão cansadas. Cadê- O filme tá, a própria Cadê as Marvel caixinhas tá preparada quadradas das pro- Marvetes pra gente tirar foto nos shoppings? Então, tá, mas assim, igual recordando o primeiro filme, o que aconteceu lá no primeiro filme? As pessoas estavam animadas por quê? Por quê? Expectativa porque Marvel, o filme da Capitã Marvel, ele saiu no hiato entre Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Então as pessoas, como Vingadores Guerra Infinita, ou como hoje em dia, acredito que não vai ser spoiler aqui, como terminou lá Vingadores Guerra Infinita lá, todo mundo lá sumindo lá. Então as pessoas queriam saber o que aconteceu. Então qual era o primeiro filme que saiu após Guerra Infinita? Capitã Marvel. Então todo mundo foi pro cinema ver e se decepcionou. Porque Ficou nada como uma baita expectativa para criar uma grande decepção. Essa expectativa veio só na cena pós-créditos. Então você ficou ali, você pagou o ingresso, viu lá 2 horas de filme para ver uma cena pós-créditos. E esse Isso público aconteceu se muito- desanima para voltar ao cinema e Sim, ver sim. outro material. Isso aconteceu novamente com o Venom, esse segundo Venom, que as pessoas, o filme, ninguém gostou, Eu mas só o pessoal lembro gostou da- do pós-crédito. Eu só lembro do pós-crédito, porque ele dizia a entender que ia ter um universo compartilhado a partir dali. Isso. E assim, eu vi os 2 filmes em isolado, gostei dos filmes, assim, meu ponto de vista, eu Sim, gostei dos sim. filmes, mas para ir para frente além daquilo eu já não vou entender. Eu já não tenho mais o que entender na Marvel. E como isso diminui seu interesse, você acaba não querendo ver os Hoje em dia eu sou próximos filmes. total... E Eu não assisti o Guardião da Galáxia 3. Agora, eu tenho um questionamento para o Fábio. Sim. Se a gente parar para pensar dessa maneira, a gente está numa época que divulgação acaba sendo até relativamente mais fácil do que era antes. Porque antigamente, na época, por exemplo, de X-Men, a divulgação era um trailer na TV, um trailer em outros filmes, né? E outdoor. Era basicamente as 3 frentes da divulgação de filme de super-herói. E, claro, nos próprios quadrinhos entre os fãs. Hoje em dia, a gente tem internet que facilita muito a divulgação, a viralização de um material. Quando eu chego numa falta de hype, como está acontecendo agora, na proximidade do lançamento do filme das Marvetes, e não está rolando essa divulgação toda, a gente não está vendo nada, você diria que está faltando mesmo esse investimento em fazer uma divulgação, em tornar isso mais viral nas redes sociais, que seria, né, teoricamente mais fácil? Está faltando esse interesse? Ou você acha que, tipo, cara, eles simplesmente entenderam que o filme não necessita disso, que o filme fala por si só? Como você justificaria essa falta de divulgação? Então, isso aconteceu recentemente na DC, com o segundo filme do Shazam. Vê que no filme estava há semanas de estrear e o marketing estava fraquíssimo, porque nem a própria
Warner acreditava no filme, tanto é que o filme foi um Fiasco. fracasso. Entendeu? Então, e outra coisa, o que aconteceu ali que complicou no caso ali da Warner. James Gunn, nesse De novo, meio ele? tempo, ele foi contratado como o CEO dos filmes da DC. Então, logo de cara, ele já anunciou que ia rebutar tudo. Ele Então, teve um todo Esquadrão mundo... Suicida, certo? Isso, então tudo ali, as pessoas já perderam interesse. Então, para que eu vou ver um filme já morto? Entendeu? Um filme que não vai gerar continuação, não sei o que e tal. Ele podia ter guardado essa informação para ele até depois do filme, exato. né? Não, Podia ter ficado Ele quietinho. até poderia falar assim, eu sou o CEO da DC agora. Não, a parte mas do eu não reboot. vou... Ter Exatamente. guardado essa informação para a pessoa não isso. se aguenta, ela dar spoiler. Pois Igual é, fala. ele já chegou de cara E demitindo... é uma época que hoje em dia tudo tem vazamento. Filme vazou. Vazou trecho do filme. Sempre você E vaza já o filme chegou inteiro. de cara. antes do filme. E já O chegou filme de está cara no cinema de manhã demitindo o e Henry nas Cavill. navios com bandeiras de esqueleto na parte da tarde. Já chegou de cara demitindo o Henry Cavill, eu me lembro até hoje. Eu tava numa festa lá na casa do Você acha Vitão, que essa Doutor demissão... Feijoada lá. Mano. Você acha que a demissão do Henry Cavill foi por causa do bigodinho? Cara, eu não sei o que acontece ali com o Henry Cavill, que as pessoas têm uma má vontade com ele. Assim, eu não, esse é um Saiu grande prejudicado, mistério. porque foi nesse período que ele largou Foi The porque ali Witcher. ele largou o The Rock. The Rock tentou tomar a DC. Dwayne The Rock Johnson? Isso, o Escorpião Rei. Ele tentou dar um golpe de estado lá na Warner, lá, na DC. Assumir os filmes da DC. Então, Tá vendo muito filme de espionagem ele, né, gente? então. Aí ele deve ter botado na pilha lá no Henry Cavill, lá, porque a agente do Dwayne Johnson é a mesma do Henry Cavill, era, né, do Henry Cavill. Aí chegou, não, cara, vai lá, não sei o quê, Vai dar certo, confia. vai dar certo. Você Confia vai na ser mãe. o... Já fiz isso Você- 10 vezes na minha Você vida vai antes. ser o Superman de novo, não sei o que e tal. Aí o cara largou The Rich lá, fez um vídeo lá, anunciando lá que estava de volta lá como E foi Superman. naquele momento. Mais uma vez, Momentos antes foi de tudo dar errado. o filme do Adão Negro foi vendido pela pós-créditos. Ninguém estava nem aí pro filme. O pessoal queria ver o pós-crédito que apareceu o Henry Cavill de Superman lá. Aí nisso, James Gunn entrou e logo de cara falou que o cara estava fora do filme, do Superman. E hoje em dia, quem seria o Superman da DC? Quem é Hoje é um cogitado? ator... Ou Não, já foi tem, escolhido? já tem. É temos. o David alguma coisa, esqueci o nome dele, depois põe aí na coisa. Mas Famoso voltando aqui David alguma coisa, segundo o Fábio. a sua pergunta aqui, que O a que gente tá acabou faltando de... para Então, divulgar as Marvetes? é isso mesmo, é a falta do Você interesse. diria que o estúdio já tá pensando, Já tipo, tá, cara, eu vou lançar já porque eu tá, tenho que lançar. Porque eu tenho que lançar. É igual o Aquaman. É você trabalhando na segunda-feira de manhã, eu vou porque eu tenho que ir. Virou uma agenda. Virou uma agenda. Eles Tem têm, que- porque foi muito dinheiro gasto e promover um filme consome muito do Consome. orçamento. Um trailer, inclusive, tem um Sim, valor absurdo. Exato, um trailer, um material publicitário, essas coisas. Então, falta o interesse do público. Os suits lá, os empresários já notaram isso e vão lançar o filme, porque tem que lançar. Isso aconteceu como eu falei, aconteceu com o Shazam. Aí a Warner, por exemplo, o Shazam ia estrear amanhã. Em vez da Warner divulgar a Shazam, estava divulgando Flash, que ia Já tava estrear em cima, 2-3 meses depois. Então, Já tava Ô, atropelando. diretor aí de marketing e publicidade, vamos ficar atentinho Não, na porque agenda a aí, ó. hype, Tem uma ordem de porque filmes aí para ser lançado. porque a hype, né, tava em cima do filme do Flash. Mas só que essa hype virou uma super hype que acabou atrapalhando o filme, porque gerou uma expectativa altíssima para o filme do Flash. E quando o filme realmente foi lançado, as pessoas estavam lá criando 0 bilhões de teorias, não sei o quê, que estava com a hype alta. Então, quando as pessoas foram assistir, fizeram aquele meme da Xuxa, assim... isso, a expectativa é a mãe da decepção. Entendeu? Aí Expectativa, fala, realidade. É a mãe da decepção, né? Entendeu? Então o pessoal, pô, caramba, aí começaram a detonar o filme. Aí espalhou boca a boca, muita gente não foi ver o filme. Sua opinião, o filme é ruim Não. ou ele é bom? Ele é bom. Quais são os pontos fortes desse filme? Porque se a Cara, gente for pedir eu os pontos gostei- ruins, ele vai ficar o dia inteiro. Não. não, cara. Eu gostei bastante do filme. Era o que eu esperava. Ele é um filme de saudosismo? Pra assim, você... Até que não, porque quando... Fanservice, como quando falam não, hoje em até dia. que não, porque quando tem um momento, fanservice.
O ponto fraco para mim ali no filme talvez tenha sido realmente alguns dos efeitos, principalmente na guardada cena lá do multiverso. Eu acho que poderia ter sido melhor produzido. Eu acho que, por exemplo, atores que estão vivos hoje, como lá o Nicolas Cage, ele poderia ter sido feito real e não presencial. Ele poderia estar no filme, não só tão... Não trabalhar de home office, né? Isso. E seria um prazer para ele lá vestir a roupa do Superman novamente. E assim, tem também essa falta de equilíbrio entre o fanservice e não ouvir os fãs, né? Sim, Tem obra que só serve o que o fã quer e fica uma porcaria. E tem obras que não escutam ele o fã. Ele veio para bater de frente com o estúdio e atender o público. O filme do Flash, ele é claramente na timeline do Snyderverse, lá do Liga da Justiça lá. Porque ele menciona eventos que aconteceram no filme de 2021, do Liga da Justiça do Zack Snyder. Então, respondendo assim, o Flash ele era o que eu esperava. Eu tive medo do Batman roubar o filme do Flash, isso não aconteceu. É um filme realmente do Flash, entendeu? A participação do Batman ali é pontual. Você também tem medo do bicho-papão? Não, você tem uns medos irreais, assim. É? Por quê? Tu achou que... O Batman não existe. Batman? Sério? Eu sou o Batman. Mas ele pensa assim, você tem esse tipo de filme, o filme do Flash, e você tem o Shazam vindo, o Shazam 2, não é? Sim. Em seguida. O fracasso do filme do Shazam, você está me dizendo que se deve ao fato deles darem prioridade maior... Talvez principalmente não somente a isso, mas... Sim, foi isso também. Eu acho que o filme também ficou bem fraco, assim, falta um pouco de carisma lá do protagonista. As pessoas não compraram muita ideia. O ator, que faz o Billy Batson, envelheceu muito. Assim, um filme do Shazam tinha que ser filmado tipo quase simultâneo. Tem que ser idadofobia aí, ó. Tal qual Harry Potter. Porque assim, as crianças crescem. Notou-se a evolução Tem de idade dos personagens. Não, mas assim, é um filme redondinho. Ele é um filme, funcional. ele funciona dentro do... Eu não preciso ver Esquadrão Suicida para ver Sim, ele funciona solo. Ele funciona solo. Você acha que os fãs estão ficando mais chatos com isso? Sim. Mais críticos, eu diria. Mais críticos. Sim, claro, a gente sempre tem aquela aba do fã chato. Tem sempre aquele grupinho do fã chato, mas as pessoas estão mais críticas, né? Até porque as pessoas estão consumindo mais material, então estão levantando um pouco mais o seu olhar para CGI, roteiro, exatamente. Então, assim, não é qualquer coisa que vai agradar agora. Então, porque já está cansado. Filme de origem é sempre as mesmas piadas, é o super-herói tentando voar e cai, Isso vem muito do Homem-Aranha do Tobey, né? Tem no Tobey, isso tem no Homem de Aço lá, isso tem no Homem de Ferro, isso tem em diversos filmes, o super-herói... Que é o herói inicial. Isso, então isso já cansou, entendeu? Então, aí, quando, por exemplo, Besouro Azul agora teve essa cena, entendeu? Então, as pessoas já estão, de novo. Entendeu? Vamos, então, amarrar o nosso burro que já está querendo pular cerca e pastar em outros pastos. A gente tem um público mais exigente, mais crítico. Em contrapartida, a gente tem histórias muito saturadas, com muitos elementos se repetindo, juntando com roteiros que muitas vezes são fracos, efeitos que não são bem trabalhados e uma múltipla necessidade de você consumir muita coisa para compreender uma. Então, basicamente, vocês estão me dizendo que esse é o elemento central para a falta de hype e para o declínio dos filmes de super-heróis. Isso, a receita precisa ser reinventada. Assim como... É uma receita de bolo que, assim, ao meu ver, vem desde os anos 80. Você pega com X-Men, tem as melhores histórias escritas antes mesmo de 90. Qual é o nome do... Chris Claremont. Claremont, exato. Cara, as melhores histórias vêm dele do X-Men. X-Men sempre tentou se reinventar no cinema. Sempre. Eu gosto muito daquela trilogia lá dos anos 2000. E ele, eu gosto muito. Isso é bom, porém o final... Até o terceiro filme, assim... mudou o diretor. O terceiro filme tem umas falhas complicadas, mas, assim... Fez questão de matar todos. Ainda é melhor do que muito filme novo. Então, é porque ali o X-Men, o 3, lá, o confronto final, ele teve uma quebra... Muito grande. Saiu
Bryan Singer, que ele foi para DC fazer Superman o Retorno. E aí quebrou toda a narrativa, que ele levou a equipe dele. Sim. Então, Eu não estou defendendo o filme como um espetáculo. Sim, mas o filme não é uma aberração. Não, exato. Como eu disse, para mim é melhor do que muito filme de super-herói que tem atual. É o que eu disse, a fórmula de bolo já estava servida ali, ó, já estava preparada desde os anos 80, 90. Você vai tendo o ano 1, que é o que eles tentaram pesar. As histórias da Marvel em si já estavam prontas. Qual é o caminho agora? Para onde eu vou seguir? Se as HQs estão acabando, se eu não tenho mais esse vínculo tão grande. Sim. É reinventar, é criar, é pegar histórias novas, adaptação. Não estão sabendo fazer isso. E não estão sabendo fazer, exato. Você tem histórias muito boas, por exemplo, o X-Men para mim é espetacular, eu cresci lendo X-Men e Homem-Aranha. Porém, o X-Men, por que o X-Men nunca deu certo no cinema? A fórmula do bolo tá lá, mas a adaptação sempre foi seguida de uma forma muito diferente mesmo. E teve fracasso ao longo, mudando de diretor, fazendo reboot, em cima de reboot, nunca dando certo. E talvez ao longo da história, como a fonte das melhores histórias ali, se acabou a Fênix Negra. Sim. Também que veio uma nova roupagem para Fênix Negra. Aí eu vou levar ali, por exemplo, os filmes do Batman dos anos 80, 90. Seja breve. São histórias originais. O roteirista ele não se baseou assim totalmente numa HQ específica. Certo. Entendeu? Isso também está acontecendo muito hoje. Que acaba sendo uma necessidade na adaptação. Não dá para você pegar o quadril por inteiro e levar para o cinema. Não, exato, né? Mas assim, é uma história ali houve criada ali para o filme. Tanto sim, houve essa possibilidade personagens criados para o filme. O personagem da Nicole Kidman no Batman Eternamente é uma personagem criada para o filme. Certo. Então, hoje que botaram ela na HQ, hoje, em 2022, em 2023, entendeu? Então, basicamente isso. E essa coisa afetou até o comércio. Por exemplo, as lojas da Piticas, por exemplo, tu vê que antigamente espirrava, botava uma Piticas, hoje em dia já não. Isso também se deve a esse declínio de filmes de super-heróis. Fábio, vamos bater o martelo aqui na mesa. Vamos bater o martelo. Tá esperando alguma coisa desse filme das Marvetes? Encerra aí pra mim. Tá esperando? Acha que vai ser legal ou não tá botando muita fé? Não é uma personagem que eu gosto. É assim que eu não tenho afinidade. Assim, tá faltando apego emocional. Também porque eu não é. Wendy, fala aí onde a gente pode encontrar você, conta das suas redes sociais, o que você faz da vida. Andy.Kleinert, trabalho como escravo. Brincadeira, mas eu tenho aqui a minha coleção retrô, eu faço exposição de retro games em shoppings, trabalho com a Reboot também, e você me encontra aqui no Shopping Via Brasil, se quiser trocar uma ideia, conversar sobre jogos, torneios, aqui a gente vai passar a organizar esse tipo de atividades com o público, totalmente gratuito, então venha conhecer. Bacana. Número do cartão de crédito, frente, verso e código de segurança pra gente aqui. Que isso. Fábio. Fala de tu. É o teu momento. Opa, vamos lá. Brilha, Central. Eu sou o Fábio e... Tá solteiro? Tô aqui solteiro. Cuidado, garotas. O homem tá na área. É uma situação complicada isso aí. Qualquer dia a gente vai fazer um podcast, Silêncio no estúdio. Um especial sobre as desventuras amorosas. Mas é isso aí. Vão ser uns 4 ou 5 podcasts só pra falar disso. Vai ser uma minissérie em áudio bem bacana, com histórias inspiradoras. Você vai se divertir. Redes sociais? Mas é isso aí. Eu estou lá no @ofabio_Almeida no Instagram. E você pode me encontrar aqui na Reboot Produções, no Via Brasil Shopping, e onde tiver eventos da Reboot Produções. E torça por nós aí para que essa nova reinvenção do nosso Reboot Pod vingue, continue. E Reboot está completando 10 anos. E vai vir muita coisa bacana aí. Guaxinim, a pauta é sua. E eu sou o Felipe Marshall, também conhecido como Lipe, o Garoto Guaxinim. Você me encontra no Instagram Felipe Marshall, com 2 L's no final, SH, Marshall com 2 L's. Você também pode me encontrar Chegou. Você também pode me encontrar nos Instagrams Cosplays do Guaxinim ou Garoto Guaxinim, onde eu posto minhas ilustrações, porque afinal eu trabalho também como ator, ilustrador, roteirista. E, é claro, fico criticando os filmes que eu assisto porque eu gosto disso.
O Guaxinim agora falou igual aquelas modelos quando eram entrevistadas no Pânico, né? Você é o quê? Não, eu sou... Eu nunca vi Pânico. Olha, Porque eu tenho moral. olha. Obrigado. Muito obrigado por Encerramos assistir. com essa. Galera, acompanhe também as nossas redes sociais também, Reboot Studios. Não esquecendo de dar o nosso muito obrigado WCG Entretenimento, Via Brasil Shopping, Reboot Produções, Nath Fotografia, E Bruno Gangue Poké- Geek e Bruno Pokécartas. Carta. E Andy dos Videogames. Tá maluco.